Sabe quando parece que o mundo do marketing digital é só barulho, um monte de gente com uma fórmula mágica para anunciar na Meta? Bom, essa nossa análise aqui é para cortar esse ruído todo. A gente vai deixar o achismo de lado e mergulhar de cabeça no que a ciência e os próprios dados da Meta mostram sobre como a plataforma funciona de verdade hoje. Olha, vamos combinar que essa frase é simplesmente perfeita, né? Ela resume tudo. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de uns rituais meio bizarros, uns truques que parecem mais simpatia do que estratégia para conseguir um ROI de 10x? A verdade, e é isso que a gente vai ver, é que resultado de verdade vem de entender a lógica da ferramenta, e não de sorte ou de, bom, chapéus de alumínio. Pois é, o cenário de tráfego pago às vezes parece uma loucura. É gente falando para usar a estrutura 157, para duplicar conjunto de anúncios sem parar, para pausar a campanha de madrugada. O que essas táticas acabam criando é uma briga constante com a própria plataforma e o resultado, uma instabilidade danada, que depende mais do acaso do que de qualquer outra coisa. E é aqui que o jogo vira. E se todos esses hacks complicados, na verdade, não só não ajudam, como podem estar ativamente atrapalhando as suas campanhas? Pois é exatamente isso que os estudos e a própria documentação da Meta indicam. A chave para o sucesso hoje é a simplicidade e não a complicação. E para entender por que essas táticas antigas ficaram para trás, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a revolução silenciosa que aconteceu nos bastidores da Meta. A revolução da inteligência artificial. Foi ela que mudou tudo. Pensa assim, antigamente a Meta tinha várias IAs pequenininhas e separadas. Uma cuidava de cliques, outra de vendas, uma olhava o feed, outra os stories, era tudo em caixinhas. Com o Meta Latest, tudo isso virou uma coisa só. É como se eles tivessem criado um único cérebro gigante que aprende com absolutamente tudo o que acontece na plataforma ao mesmo tempo. E isso, claro, deixou as previsões muito mais inteligentes. E se não bastasse, o próximo passo foi o GEM. Pensa no GEM como um upgrade desse supercérebro. Ele não só analisa o que já aconteceu, mas consegue prever o que vai acontecer com uma precisão assustadora. Ele conecta trilhões de pontos de dados para entender o que vai ser relevante para cada pessoa naquele exato momento. E para a gente ter noção da escala disso tudo, tem o Meta Andromeda. O sistema ficou tipo 10.000 vezes mais complexo. Ele não sabe só que alguém gosta de sapatos. Ele entende que a pessoa talvez queira um chinelo vermelho especificamente para usar na praia no próximo feriado. Isso transforma a IA num tipo de concierge pessoal, o que torna aquela ideia de ficar segmentando manualmente um monte de interesse específico completamente ultrapassada. Beleza. Com essa nova tecnologia super poderosa em mente, tá na hora de quebrar alguns mitos. É engraçado porque o que funciona hoje é praticamente o contrário do que se ensinava há uns 2 ou 3 anos. Primeiro grande mito, segmentar por um interesse super específico é melhor. Errado. Quando se faz isso, é como amarrar as mãos da IA. Ela fica sem dados, sem espaço para trabalhar. Deixando o público amplo, o sistema tem liberdade para encontrar clientes que a gente nem imaginava que existiam e muitas vezes por um custo bem mais baixo. Ah, esse aqui é um clássico. Achar que para escalar basta sair duplicando o que está dando certo. Na prática, o que isso faz é colocar seus próprios anúncios para brigarem entre si pelo mesmo público. É literalmente criar uma competição de você contra você mesmo no leilão, o que só serve para fragmentar o aprendizado e, no fim das contas, aumentar os custos. Bateu aquela ansiedade de ver que a campanha não decolou no primeiro dia, aí a pessoa vai lá e muda tudo. O problema é que cada edição importante que se faz, a IA tem que começar o aprendizado dela do zero. É como apertar o botão de reset o tempo todo. A campanha nunca estabiliza, nunca otimiza de verdade. A palavra-chave aqui é paciência. E tem também aquela mania de achar que a gente sabe mais que o algoritmo. Ah, meu público tá só no Instagram. Bom, quando se escolhe os posicionamentos automáticos, o famoso Advantage Plus, a gente dá permissão para a IA buscar o resultado mais barato onde quer que ele esteja, em tempo real. Pode ser no feed, nos stories, no Reels, onde for mais vantajoso naquele minuto. Ok, a gente já detonou um monte de coisa que não se deve fazer. Mas então, qual é o caminho? A boa notícia é que é muito, mas muito mais simples do que parece. É sobre trabalhar junto com a inteligência artificial e não lutar contra ela. Então, o novo jeito de pensar é esse: simplificar e confiar. Unificar a estrutura da conta com menos campanhas, menos conjuntos. Usar e abusar da automação Advantage Plus. Respeitar a fase de aprendizado, sem ficar mexendo toda hora.
E o principal, entender que hoje quem faz a segmentação de verdade é o criativo. É o anúncio que atrai a pessoa certa. E vamos dar um zoom nessa fase de aprendizado, porque ela é o coração de tudo. É um período em que o desempenho fica instável mesmo. E tá tudo bem. É porque o sistema está testando milhares de possibilidades. Para ele sair dessa fase e encontrar o caminho, ele precisa de mais ou menos umas 50 conversões em uma semana. Mexer nisso é como ficar desenterrando uma sementinha todo dia para ver se ela está crescendo. Spoiler, não vai funcionar. E olha só esse número que vem direto das recomendações oficiais da Meta. A sugestão é não gastar mais de 20% do seu orçamento total enquanto uma campanha tem aprendizado. Por quê? Justamente porque os custos podem ser mais altos e o desempenho mais instável. Pense nisso como um investimento em dados. É a verba que você usa para educar o algoritmo. Certo. Se a IA agora cuida de toda essa parte técnica de otimização e busca de público, qual é o nosso papel? O que sobrou para o anunciante fazer? Bom, o nosso foco mudou. Saímos da microgestão, de ficar apertando botões, e fomos para a estratégia de alto nível. E este gráfico aqui mata a charada. Um estudo da Meta junto com a Nielsen mostrou que 56% do retorno de uma campanha vem da qualidade do criativo. É isso mesmo, mais da metade do sucesso está no anúncio em si, na imagem, no vídeo, no texto e não naquelas configurações super complexas que a gente passava horas ajustando. Ou seja, o trabalho do anunciante moderno se apoia em 2 pilares. O primeiro é ser um ótimo estrategista criativo. É preciso alimentar a máquina com anúncios variados e de alta qualidade. E o segundo é garantir que o combustível dessa máquina seja de primeira. E esse combustível são os dados de conversão limpos, ricos, que vêm principalmente pela API de conversões. E a gente termina com essa provocação. A era de tentar ser mais esperto que o algoritmo com truques e hacks acabou. A nova pergunta, a pergunta de $1 milhão, não é mais qual a estrutura secreta. A pergunta agora é: o meu criativo e os meus dados são bons o suficiente para alimentar essa máquina incrível de resultados? É a resposta para isso que vai definir quem vai ter sucesso daqui para frente.